podcast onde discutimos os desafios e as riquezas da região amazônica. Hoje estamos aqui com os doutores Felipe e João Paulo e iremos abordar um pouco sobre o viés de Hannah Arendt, que é uma pensadora super importante da filosofia jurídica e que aborda diversos temas dentro do seu livro Pensar Sem Corrimão. Mãe Natureza ensina os povos a viver, a conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender, e mesmo contra a correnteza vão remar. Como primeira pergunta, nós iremos falar sobre a alma da floresta, cultura e identidade amazônica. Arendt dizia que a cultura preserva o passado e o futuro e ilumina o presente também. Como essa ideia dialoga com a diversidade cultural da Amazônia, João Paulo? A cultura amazônica ela é feita de diversas memórias e múltiplas práticas que resistem ao apagamento, né? Como a Arendt mesmo dizia, a cultura é a forma de como o mundo permanece vivo, o mundo é feito para durar mais do que nós, ela dizia. E a gente tem aqui na região o Festival de Parintins, as histórias indígenas, tudo isso são modos da permanência da experiência humana na floresta. Realmente. Felipe, o que você pensa sobre isso? Bom, a Arendt dizia que o homem é responsável, de certa forma, pelas ações, e essa questão da cultura ela está muito relacionada ao conceito antropológico, e aqui na Amazônia, especificamente, a gente pode perceber, de certa forma, como isso é entrelaçado nas nossas raízes e o contexto social, o contexto político, o cotidiano, exato. E, de certa forma, isso nos convida a pensar com e sem corrimão, que era como a Hannah apresentava na proposta do livro dela, de você se desvincular de determinados fatores que te fazem pensar em determinados assuntos, mas ao mesmo tempo você se proteger de assuntos que não fazem parte e não importam, de certa forma, para a sociedade. Sim, realmente. Como você falou, né, a Hannah ela via a crise como uma oportunidade para pensar. Na revoada dos pássaros, a dança da liberdade. Não tire as penas da vida, preserve a biodiversidade. No ermo da Amazônia, bicho folhará ou cantará. Preservar a natureza é preservar o próprio homem. Seguindo essa linha de pensamento, agora nós iremos falar sobre os desafios da sociedade contemporânea do Amazonas. E eu queria saber de vocês quais são os principais desafios que vocês enxergam na sociedade amazônica. Bem, é fato que hoje em dia, devido à má gestão, falta de planejamento, a gente vive crises ambientais, estruturais e sociais intensas. Educação precária, saúde quase inexistente e quando existe é insuficiente, e a destruição ambientais, né? São todas realidades que o povo da Amazônia enfrenta. E como a Arendt mesmo dizia, né, a crise nos força a voltar a fazer perguntas, né? Será que é esse o desenvolvimento que a gente quer? Para quem, a que custo esse desenvolvimento está realmente sendo? Então é importante a gente refletir sobre isso, né? E Felipe, fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acho que concomitante a essa fala do João, é notório como a Hannah Arendt ela criticava o conformismo humano. E partindo desse princípio, o ser humano ele é muito fácil de acreditar em determinadas pautas quando é muito fácil, muito instigante quando mexe com a emoção, quando mexe com os sentimentos humanos. E a Hannah ela apresentou uma situação que dizia que o mal ele é feito pelas próprias pessoas. O próprio ser humano faz com que o mal exato, e acometa a si mesmo. Então, eu acho que essa questão das gestões e de todas essas situações de infraestrutura, saúde pública, educação, dentre outras áreas que o João apresentou, é muito importante nós relembrarmos que são pessoas que vulnerabilizaram a sociedade de maneira geral e, infelizmente, fadaram o fracasso dela por conta justamente de instigar o sentimento humano e fazer com que o ser humano acredite, né, em determinadas pautas que ele é um mal para si mesmo. Eu acho que seria esse o ponto. Exatamente. É importante também relembrar, né, como o João Paulo falou, que Hannah Arendt via a crise como uma oportunidade para pensar. Então, as crises, por mais dolorosas que elas sejam,
servem como algo para que a gente mude, para que gere mudanças, um pontapé para mudanças. Aos que são os donos das terras, herdeiros, donos das penas, eterno, como sempre será eterno, o Criador. O nosso próximo bloco é sobre construção de um futuro forte, sociedade, cultura, desenvolvimento. E a pergunta para vocês é como a Amazônia pode construir um futuro forte, coletivo e enraizado em sua cultura? Podem escolher quem quer começar. Bem, acho que eu vou falar um pouquinho aqui, certo, só para introduzir. A resposta está sempre na coletividade, né? A gente realizar projetos que unem todos os aspectos da vivência, né? Da vivência do povo da Amazônia, com a cultura, a educação, a economia solidária, que geram transformações reais. Arendt nos lembra, né, que o poder nasce quando as pessoas se juntam e agem em conjunto. O futuro amazônico será construído pelas mãos de quem vive ele, e não por, sei lá, deputados de fora, governantes que nunca pisaram aqui, que não se conhecem a realidade. Só fazendo um adendo, é muito importante parar para pensar nisso, porque só se dá para resolver situações quando se tem uma visão, seja por conhecidos ou vivenciando de fato. E esse ponto que você tocou é muito importante, porque só tem como criar políticas públicas para o público-alvo se você fizer parte dele, se você estiver integrado sobre quais são as realidades que existem dentro daquele público, para que realmente, de fato, seja efetivo, né? E, infelizmente, mesmo que alguns políticos conheçam esse público, né, eles não realizam nenhuma dessas ações, eles estão lá plenamente, né, pelo status, pelo dinheiro. É triste, é uma realidade. A gente precisa de pessoas mais competentes e que realmente tenham essa vivência, né, e que lutem pelo povo. Que representem de fato, sim, né? Falando um pouco dessa parte da competência aí, de pessoas que estão presentes no nosso mundo político, a nossa pensadora, que é presente no livro Pensar Sem Pulmão, ela abordou muito essa questão da liberdade humana. E aí nós trazemos hoje, eu particularmente trago o João o ponto que foi recentemente abordado essa semana no Senado Federal sobre a ministra Marina Silva a respeito da BR-319. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, chegou a culpar a ministra pela falta de licenciamento ambiental para a obra de asfaltamento da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. O parlamentar integra a base aliada do governo. O presidente Lula assumiu um compromisso de asfaltar a 319. Só para deixar claro, e do que eu saiba, ele é o presidente ainda. O debate da 319 é um debate que virou um debate em cima de um bode expiatório. Esse bode expiatório chama-se Marina Silva, porque é concretíssimo que eu saí do governo em 2008. De 2008 para 2023, quantos anos? O embate entre Marina e os senadores piorou ainda mais quando Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, tomou a palavra. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. E é muito importante nós ressaltarmos isso, porque a Hannah dizia que o povo ele precisa ser livre para pensar, agir e naturalmente coexistir com a sociedade, partindo de princípios que elas mesmas criem. Então, esses dogmas da questão da BR-319, por exemplo, não permitem com que o povo se liberte e se torne realmente brasileiro de fato, porque nós estamos aqui de certa forma presos, né? Nós estamos numa seara, numa temática muito difícil, onde ou nós abrimos mão do maior bem, da maior riqueza que nós temos, que é a nossa floresta amazônica, ou nós deixamos esse espaço aberto para passear, nos tornarmos brasileiros de fato e de direito. Nós gostaríamos muito de que essa temática fosse levada a sério, mas infelizmente é utilizada apenas nos discursos políticos e pouco se comenta ou pouco se trata dessa situação. Sim, e voltando no assunto da representatividade, né? A própria Marina é uma história assim de superação, né? E de uma pessoa que realmente conhece a vivência na Amazônia. Exato. Ela veio de uma família de um casal de seringueiros, né? Que vieram aqui
para a Amazônia, no Acre especificamente, durante a época da Segunda Guerra Mundial, o pai dela, um soldado da borracha, viveu em palafita, né? Era filha de 11 irmãos, tinha 11 irmãos no caso, e tem uma história muito pesada, né? Que o pai dela tinha um ovo que tipo, dividiu com ela e mais 7 irmãos, e que eles não comeram lá. Dilma, você fique ciente, não vou lhe combater com as suas armas, vou lhe combater com a nossa verdade, com o nosso respeito e com as nossas propostas. Nós vamos manter o Bolsa Família. E sabe por quê? Porque eu nasci lá no Seringal Bagaço. Eu sei o que é passar fome. Tudo que minha mãe tinha para 8 filhos era um ovo e um pouco de farinha e sal, com umas palhinhas de cebola picada. Eu me lembro de ter olhado para o meu pai e minha mãe e perguntado: vocês não vão comer? E minha mãe respondeu: minha mãe respondeu: nós não estamos com fome. E uma criança acreditou naquilo, mas eu depois entendi que eles há mais de um dia não comiam. Quem viveu essa experiência jamais acabará com o Bolsa Família. Não é um discurso, é uma vida. Uma pessoa que cresceu assim na vida, reconhecida mundialmente pela luta que ela tem, né? Pela ecologia, por essas coisas que, você é um eco chato, assim, você fala muito disso, mas você só panfleta, entendeu? Mas a gente sabe que isso é realmente verdade, entendeu? O mundo está sendo destruído, a gente precisa cada vez mais se atentar a esse cuidado com a natureza. O progresso, assim, às vezes não é tão progresso quanto a gente acha que é. É importante, perdão, pode interromper. Não, é importante ter muito mais do que palavras, mais ações, né? Exatamente. E a gente, a Marina ficou 15 anos afastada do governo, mas um dos senadores que a criticaram estava lá desde sempre. E a gente vê que ele não fez absolutamente nada, né, pelo assunto, mas a Marina estava afastada e agora voltou. Vai com certeza ter a oportunidade de agir dessa vez. Mário de Andrade concluiu. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso Eco Amazônico, onde discutimos a importância da representatividade, da força da nossa terra estar na nossa gente e como nós podemos construir um futuro mais próspero e mais forte para o nosso Amazonas. Fica aberto para considerações finais, se cada um de vocês quiser fazer. Posso primeiro? Com certeza. Tá. Eu acho que o grande ponto dessa discussão é realmente pensar sem corrimão, o que significa, né? É caminhar com responsabilidade, mesmo que sem garantia de sucesso. Eu acho que a gente precisa dosar muito a questão do progresso na nossa sociedade. A gente vê, né, como já foi discutido aqui, as crises, todos os problemas estruturais que temos aqui por uma mentalidade retrógrada, de certa forma, né? Fala sobre progresso, mas é, na verdade, pautado em ideias retrógradas, assim, que só vale o crescimento econômico, que os benefícios vão respingar nos outros, entendeu? Não vale a pena a gente continuar vivendo assim, é preciso realmente mudança. E uma das palavras-chave, né? União. Sim. União de pensamentos, união de filosofias, de cultura das pessoas, para que a gente realmente possa construir uma sociedade forte e pensar assim com o irmão. Muito bem. Você, Felipe? Minha consideração final, eu deixo, no caso, 2 perguntas em aberto, né, para os nossos telespectadores ouvintes. A primeira seria: quais os riscos que o estado do Amazonas ele oferece para o resto do Brasil e o porquê de tanta violência e tanta marginalização contra o povo do Amazonas?
E o segundo questionamento é por que o Amazonas não pode ser independente e nós precisamos sempre estar à mercê de outros estados, especificamente na área industrial. No eixo centro-sul. Exato. Nós percebemos que o Sudeste e o Sul têm uma certa pressão, principalmente econômica, contra o nosso estado, e nós não representamos problema algum para esses estados, essas regiões, porque, infelizmente, nós não temos essa capacidade. Né? O que chega aqui, como o João apresentou, já é o ínfimo, já é o limite da informação. Então, acho que a gente precisa realmente trabalhar isso com os nossos governantes, os nossos representantes, e não só na política, mas na sociedade em geral, porque uma sociedade limitada gera representantes limitados. E eu acho que esse pensar sem corrimão é você, de todas as formas possíveis, fazer com que a sua sociedade ela cresça e ela alvoreça na medida do possível, sem a necessidade de perder os elos e as suas raízes. E o povo do Norte ele tem muito isso, ele tem os seus valores tradicionais mantidos, diferentemente de outras regiões do país. Então, eu tenho muito orgulho de me sentir e de me chamar, de pertencer a esse estado e a essa região amazônica. Nós temos, somos nós. Eu acho que seria essa a minha consideração final. Então é isso, gente. Muito obrigada a cada um de vocês, viu? E nós encerramos dessa forma, deixando aberto para discussão, para análise, para se pensar sem corrimão. E nos vemos no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Viu? Peraí, eu vou testar. Vai. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Eco Amazônico, o podcast onde discutimos as... Já. Vai, 3, 2, 1. Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Eco Amazônico, o podcast onde... Desculpa, gente, vai de novo. Vou falar na minha cabeça. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos ao podcast Eco Amazônico, o podcast onde discutimos as raízes e as dificuldades da nossa região amazônica. Hoje estamos aqui com os doutores Felipe... Não é Felipe? Como a Hannah Arendt... Então, tendo em vista isso, puta que pariu. Não, onde nós abordamos. Onde discutimos. né, melhor. Vai, 3, 2, 1. E assim a gente chega em mais um fim de um episódio do Assim Eco. a gente chega em mais um fim. Mano, eu quero dar um burro na tua cara.